Sejam todos bem-vindos. A Igreja Recede, Igreja Família da Fé, um lugar para recomeçar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Uma igreja atrativa, envolvente, triunfante. Lembre-se que você está em uma igreja envolvente. Então, levante sua mão agora. Deseje a graça e a paz para a pessoa que está do seu lado, no seu lugar mesmo. Graça e paz, boa noite. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Nós somos uma igreja atrativa porque pregamos o evangelho da salvação e não da condenação. Uma igreja envolvente porque envolve as pessoas na missão e na visão da igreja. E triunfante porque cremos que a partir da cruz e do descanso em Cristo começa a nossa caminhada de vitória. Coloque a mão no seu coração agora. Repita essa palavra juntamente conosco. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou salvo. Eu sou aceito. Eu sou justiça de Deus. Agora, com o seu coração, fale bem alto. Eu sou profundamente amado pelo meu Pai. Pelo meu Pai. Pelo meu Pai. Agora, irmãos, faça uma oração de gratidão ao Senhor. Sinta-se à vontade, feche seus olhos, comece a adorar. O Espírito Santo está aqui. Se envolva, abra seu coração, sinta-se livre, liberto. Comece a falar palavras de gratidão. Comece a agradecer pela sua semana. Comece a agradecer pela sua família, por Deus, pela proteção. Em meio às circunstâncias, em meio às crises, você tem sido abençoado, favorecido, amado pelo Pai.
já não há mais condenação. Eu sou livre e posso adorar. Tudo novo já se fez, tudo novo já se sou salvo, justiça de Deus, e já não há mais condenação. Eu sou livre e posso adorar. Tudo novo já se fez, tudo novo já se fez, tudo novo já se fez, tudo novo já se o maior ato de amor, justificação. No primeiro dia, aquilo ainda era morte, aquilo ainda era dor. Mas no terceiro dia a vida reinou, onde havia morte, agora a ressurreição. Tudo ele transformou, tudo novo em sua vida. Tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo cooperar pro meu bem. Mas no terceiro dia a vida reinou, onde havia morte, agora a ressurreição. Tudo ele transformou, tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo cooperar.
Vou confiar em Ti, vou depender de Ti, não vou me abalar, pois eu sei, Você faz tudo cooperar pro meu bem. Vou confiar em Ti, vou depender de Ti, não vou me abalar, pois eu sei, Você faz tudo cooperar pro meu bem. O que era mal em mim, Você transformou em bem e levou sobre si o que era para mim. Você é bom. Tudo que vem de mal, Você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo cooperar pro meu bem. Tudo que vem de mal, Você transforma em bem. Não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo cooperar pro meu bem. Vou confiar em Ti, vou depender de Ti, não vou me abalar, pois eu sei, Você faz tudo cooperar pro meu bem. Vou confiar em Ti, vou depender de Ti, não vou me abalar, pois eu sei, Você faz tudo cooperar pro meu bem. Ele faz tudo cooperar para o seu bem. Ele faz tudo novo em sua vida, tudo novo na vida da sua família, na sua vida, no seu casamento. Oh, reconciliação com seu pai ou com sua mãe. É Ele que faz, é Ele que traz amor, é Ele que restaura. Tudo isso através dele, através do Evangelho. Do Evangelho, Ele é o Evangelho. Conheça o Evangelho, conheça o Pai, e você conhecerá a verdade que liberta, que transforma, que cura, que sara de toda dor, toda opressão, todo medo, toda angústia. É Ele que te liberta. Seja liberto através do Evangelho, o Evangelho que é Jesus Cristo. Aleluia! Tudo novo em sua vida, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo na sua família, na sua história, na sua casa. Aleluia! Tem um outro. Nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, que o Senhor tem poder para restaurar. O Senhor tem poder para curar, Pai. Toda enfermidade que alguém aqui estiver sentindo, seja expulsa pelo poder do nome de Jesus. O nome que cura, o nome que sara. Não há outro nome, não há outro. O nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, é somente Ele. Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o nome, esse é o nome. Aleluia. Vou depender de ti, não vou me abalar, pois eu sei, você faz tudo cooperar pro meu bem. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você acredita, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro. Homem algum não poderá nos separar do teu amor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro. Homem algum não poderá nos separar do teu amor. Nem morte, nem vida, nem o presente ou o futuro. Homem algum não poderá nos separar do teu amor. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos: aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, mas antes o entregou por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aqueles que ressuscitaram com Cristo são filhos e filhas amados do Pai. Por isso eu te digo, você é grandemente abençoado, você é altamente favorecido, você é profundamente amado pelo Pai. Nada, nada, nem ninguém pode te separar deste amor. Nada, nem ninguém pode se separar deste amor, porque este amor é alto, este amor é profundo, este amor é intenso. Este é o amor de Deus em nós. Oh, aleluia! Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro. Homem algum não poderá nos separar do teu amor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro. Homem algum não poderá nos separar do teu amor. Levante suas mãos. Pai, nós te damos graças por estarmos reunidos aqui nesta noite com o propósito de te adorar, convictos de que nada nos separa do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro. Nada nos separa do amor de Deus. É o que nós declaramos nessa noite, Pai, com fé, porque confiamos no amor de Deus. Eu quero começar nessa noite dizendo aos irmãos: bem-vindos ao Evangelho. Aí mesmo onde você está, cumprimente alguém de longe assim: bem-vindo ao Evangelho. Dê um sinal, diga para ele: bem-vindo ao Evangelho. Quantos estão felizes por estar aqui, amém? O nosso coração se alegra por estarmos aqui nessa noite. A nossa vida em Cristo é o verdadeiro retorno para o Pai. Lembre-se disso. A nossa vida em Cristo é o verdadeiro retorno para o Pai. Porque nós
só era possível retornarmos para o Pai por meio de Jesus Cristo. A nossa vida em Cristo é a certeza de que estamos no caminho certo, na verdade que liberta e na vida que nos sustenta. Caminho, verdade e vida. A dor que ele sentiu é a nossa cura. O desprezo que ele viveu é o Pai dizendo: filho, filha, foi por você. A maldição que caiu sobre ele é a nossa bênção. A escuridão que ele experimentou é a nossa luz. A sede que ele sentiu é a nossa salvação. O pecado que foi colocado sobre ele é a nossa justificação. O grito na cruz, está consumado, é a nossa libertação total. Diga: eu sou livre em Cristo. O seu silêncio como ovelha muda é a nossa ousadia. O seu amor, o seu suor em gotas de sangue é o nosso descanso. Quando Jesus suou sangue, ele estava dizendo: descansem, eu trabalhei, agora descansem. A maldição que veio sobre o homem no Éden, que o homem deveria sofrer, trabalhar, tinha que suar. Jesus, quando suou sangue, ele quebrou a maldição da conquista das coisas pelo esforço. Agora nós conquistamos pela bondade e misericórdia de Deus. O seu coração entrou em colapso, estourou, literalmente explodiu. É o favor do Pai sobre nós. Suas palavras são para nós espírito e vida. O seu sacrifício é a nossa redenção e remissão total. Guarde bem o que eu vou falar agora. Quando ele se esvaziou, é para que nós fôssemos cheios da plenitude de Deus. Quando a sua carne foi rasgada, é para que o véu fosse aberto para nós. Quando ele foi condenado, nós fomos absolvidos. Quando ele morreu, morremos com ele para a nossa maneira antiga, velha de viver. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós ressurgimos com ele para uma nova vida. Coloque a mão à altura do seu coração e diga para você mesmo: bem-vindo ao Evangelho da Graça. Mas diga de novo para você mesmo: bem-vindo ao Evangelho da Graça. Tudo que nós estamos estudando aos domingos, hoje é o 4º domingo, sobre este tema, estarmos em Cristo. Dentro dessa introdução, você pode perceber quantas coisas nós desfrutamos em Cristo. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados. Ele foi desprezado para sermos amados. Ele foi ferido para sermos curados. Veja como é poderoso o que o profeta Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Qual é o castigo que traz paz para alguém? Todo castigo gera sofrimento. Mas o dele nos trouxe paz. Todo castigo sobre ele é para que hoje nós pudéssemos viver em paz com Deus, tendo comunhão plena com o Senhor, e da mesma maneira, o nosso coração está tranquilo, a nossa mente e nossa alma descansando plenamente em Cristo. Sempre quando você ouvir isso em Cristo, está falando do que você tem nele, do que você é nele, do que você pode nele, do que você pode fazer nele. Por isso, ser, ter e fazer em Cristo, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso em Cristo. Eu posso viver o melhor dessa terra em Cristo? Posso. Eu tenho direito à vida eterna em Cristo? Tenho. Eu tenho direito a viver uma vida saudável em Cristo? Sim, porque já foi comprado. O recibo é o seu sangue. O sangue de Jesus é o recibo divino. Todas as vezes que você cear, você vai lembrar que ele já pagou a conta para você. Todas as vezes que você cear, você vai dizer assim: Jesus já pagou tudo que eu devia para Deus.
E acreditem, nós devíamos muito para Deus. Por isso Ele pagou muito. E por esse motivo nós o amamos muito. Porque fomos muito perdoados. E como muito perdoados, o amaremos muito. Diga aleluia por isso. Então, irmãos, olha, na hora do louvor aconteceu algo aqui. Foi algo espetacular. A presença de Deus se manifestou de forma muito grandiosa. Então nós estamos aqui uma vez por semana. Mas pode acreditar, esta unção que você recebeu aqui será força para você durante toda a semana. Porque é aqui onde nós buscamos o alimento todos os domingos. É aqui que Deus nos sustenta, é aqui que Deus nos dá vida, é aqui que Deus nos revigora, é aqui que Deus nos restaura, Deus nos traz para si mais uma vez. É aqui que quando nós chegamos, muitas vezes cansados fisicamente, muitas vezes cansados de alma, aí Jesus diz: venha a mim, você que está cansado, porque eu vou te dar descanso. Aí nós saímos com a nossa alma refrigerada, renovada, porque Cristo tem descanso para nos dar. Por isso que nós confiamos no Evangelho, porque é boa notícia que produz alegria. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Vamos ler alguns versos para facilitar o nosso entendimento hoje. Romanos capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Deixe sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Antes eu quero introduzir propriamente a mensagem de hoje com esta frase que vai resumir tudo o que eu vou falar hoje. Preste atenção. Alguém que está morto para o pecado vive para Deus, pois em si mesmo habita a própria vida de Deus. Vou falar de novo para nós pensarmos. Esse alguém somos nós, que estamos mortos para o pecado, vivemos para Deus, pois a própria vida de Deus habita em nós. Então hoje nós vamos estudar sobre estarmos mortos para o pecado, vivos para Deus, e temos acesso ao dom de Deus, que é a própria vida de Deus em Cristo Jesus. Essas três coisas. Vocês têm recebido os esboços, até para você estudar em casa, porque na igreja a gente traz o entendimento, fica mais claro. Mas a ideia do esboço é você refletir, você pensar, você estudar em casa e vir à igreja buscar a revelação. Então, vamos ouvir mais uma vez, vamos pensar mais uma vez. Alguém que está morto para o pecado, naturalmente vive para Deus, pois em si mesmo habita a própria vida de Deus. Quando Cristo passou a habitar em nós, passou a fazer morada em mim e em você, automaticamente nós morremos para a nossa velha maneira de viver. Por isso que você vai ver Paulo dizendo em todas as suas cartas, mas principalmente para os irmãos aos Efésios, ele diz: quem mentia não minta mais. Por quê? Porque morreu para a velha maneira de viver. Aí ele diz: antes fale a verdade. Isso é morrer para a velha natureza. Então, naturalmente, quem morre para o pecado vive para Cristo. Quando morremos para a nossa velha maneira de viver, ressuscitamos para uma nova. Mas por quê? E o que isso gera? Isso aqui, ó, a própria vida de Deus habitando em nós. É a vida de Deus refletindo em nós que faz com que tudo isso que aconteça. Então acompanhe comigo, versículo 1 em diante. Diz assim: que diremos, pois? Presta atenção, Paulo faz uma pergunta. Você precisa entender o contexto. Por que Paulo fez essa pergunta? Porque alguém acusou Paulo de estar incentivando as pessoas a pecar. Porque conheceram o Evangelho da Graça, conheceram a Cristo, conheceram a plenitude de Deus. E Paulo faz essa pergunta aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
Ele vai responder: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele já morremos? 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, aqui Paulo fala da morte, batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E o verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, só nesses primeiros versos, Paulo já nos fala algumas coisas para a gente compreender, para responder a pergunta, a dúvida dos romanos, dos irmãos da igreja de Roma, e esses princípios se aplicam a nós hoje. Conhecemos a Cristo, o Evangelho habita em nós, agora, porque eu conheci Jesus, eu vou levar uma vida promíscua. Não, Paulo, de maneira nenhuma. Como pode você levar uma vida promíscua se você está morto? Você já viu algum morto pecar? Você já viu algum morto sentir desejo de pecar? Não. Por que a gente precisa entender isso? É muito simples. Paulo está querendo nos ensinar assim, olha, vocês estão mortos espiritualmente para o pecado. O pecado não habita mais em vocês, porque vocês estão em Cristo e vivos para Deus em Cristo também. Que a vida de Deus habita em vocês. De forma prática, ele está dizendo assim, você está no seu trabalho, você está onde estiver, na rua, em casa, vem um pensamento impuro. Automaticamente, a vida de Deus em você anula esse pensamento, porque você está morto. Seus olhos estão sendo tentados a olhar para aquilo que não agrada a Deus, aí você lembra que está morto. Morto não vê, morto não ouve, morto não sente, morto não toca. Por isso, estamos mortos para o pecado em Cristo, mas isso só é possível em Cristo. Não é uma luta desesperada para vivermos em santidade, nós já sabemos que estamos mortos. Mortos não reagem. É isso que Paulo está dizendo, muito simples. A maneira que Paulo responde a pergunta é: como viveremos pecando, se já estamos mortos para o pecado? Diferentemente do que aconteceu antes, veja a diferença. Efésios 2:1, nós estávamos mortos no pecado. Por causa de Adão, todos nós estávamos mortos no pecado. Aí Jesus veio, habitou em nós, agora estamos mortos para o pecado. Agora é o contrário, aqui o pecado nos dominava, aqui nós dominamos o pecado. Por isso que ele diz em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então esses primeiros versos é para Paulo responder perguntas. Vamos ler do 5 em diante. Porque se fomos unidos com ele, aqui Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então o que ele está dizendo? Olha, se nós morremos com ele, ok, fomos sepultados também com ele, mas quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Acredite em algo, nós hoje, o último ponto é o acesso ao dom de Deus, que é a vida eterna. Nós só temos direito à vida eterna porque Jesus ressuscitou. Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 15, se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. Como falar de um Deus que morreu e que não está mais vivo? Como falar de um Deus que veio aqui, viveu 33 anos, cumpriu o seu propósito de vida, mas está morto? Paulo disse, é em vão pregarmos esse Jesus. Não, ele disse, ele está mais vivo do que você possa imaginar. E como ele está vivo, vocês também estão vivos para Deus. Paulo está falando de simbologias. Mortos, morremos com ele. Enterrados, sepultados com ele. Ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. É só lembrar do batismo. Vai na água, mergulha, morto. Mergulhou, sepultado. Saiu, ressuscitou. É um símbolo para a gente compreender o que Paulo quis dizer. Está morto, sepultado e ressuscitado em Cristo. Da mesma maneira, aí olha a expressão que ele usa aqui, certamente, ou não há dúvida, o seremos também do isto que foi crucificado com ele, o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O verso explica por si só. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. O corpo do pecado. Paulo está falando de natureza pecaminosa. Ei, Paulo não está falando dessa carne aqui, não. Quando você vê na Bíblia carne, Paulo não está falando disso aqui. Isso aqui é matéria. Paulo está falando de natureza. A natureza de Adão que estava em nós foi destruída para que não sirvamos mais o pecado. Agora, o que está dentro de você? A natureza de Cristo. Quem pode destruir a natureza de Cristo? Ninguém. Por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Continua, versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Morremos em Cristo, justos. Ninguém mais pode nos acusar. É o capítulo, Paulo vai falando no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8. Quem poderá nos acusar se agora nós estamos justificados diante de Deus? Estamos mortos. Você já viu algum morto ser preso? Você já viu a justiça, o delegado, quem quer que seja, chega lá e diz, você está preso. Você está condenado. Por quê? Ninguém pode condenar quem está morto. Não há mais condenação sobre você, porque você está morto em Cristo Jesus. Irmãos, eu conversava com um casal esses dias. O evangelho é tão simples, que às vezes a gente procura palavras para tentar falar o que é simples. Então veja bem, se ninguém pode condenar quem está morto, que tipo de pensamento pode nos acusar, nos condenar? Nenhum, porque nós estamos mortos. Não pense que a maior acusação vem do inferno. A maior acusação vem dos nossos pensamentos, tentando nos acusar diretamente, que não temos direito, que não somos filhos de Deus, que não somos santos, coisa nenhuma, que não somos lavados pelo sangue de Jesus, que não somos redimidos, que não somos nascidos de novo. Aí você lembra que está morto. E quem está morto está justificado. Não deve mais nada para o pecado. Aí ele continua no versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Por que a morte já não tem mais domínio sobre Jesus? Porque Ele ressuscitou. Por que o pecado não tem mais domínio sobre nós? Porque nós ressuscitamos com Cristo. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Eu gosto dessa expressão, de uma vez para sempre. Jesus não vai mais morrer. Ele morreu uma vez, para sempre. Jesus não vai mais apagar os meus e os teus pecados. Jesus não vai mais arrancar a natureza de Adão dentro de nós. Ele já fez isso, de uma vez para sempre. Uma vez já seria o suficiente, mas Paulo coloca, uma vez para sempre. Ele morreu e anulou, quebrou o poder do pecado que havia em nós. Mas, quanto o viver, vive para Deus. Morreu para sempre, mas vive para Deus. Assim somos nós. Morremos para sempre para o pecado, porque agora vivemos para Deus. Aí o versículo 11 é o mais claro de todos os versos. Assim também vós, da mesma maneira, do mesmo jeito que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, vocês também morreram, foram enterrados e agora vivem para Cristo. Da mesma maneira, assim também vós, consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma vez ou outra, alguma coisa pode surgir na sua mente, você pode receber algum questionamento de A, de B ou de C, mas lembre-se disso, que nós não lutamos contra o pecado, porque morto não luta. Porque nós estamos mortos. É tão simples resolver essa questão de que em Cristo nós estamos mortos, que a gente não vive desesperado lutando para não pecar, que a gente não vive desesperado lutando contra alguma natureza que quer ressuscitar. Não, porque nós estamos mortos, é muito simples.
E todo mundo aqui sabe o que é estar morto. É literalmente não poder reagir. Aí o 23, que é o mais conhecido desse capítulo. Porque o salário do pecado, olha aqui, ó. Porque Paulo está falando de uma consequência de tudo que ele falou antes. Este versículo não é o mais importante do capítulo, se tornou o mais importante, porque o salário do pecado é a morte. Ele está explicando, olha, irmãos, vocês estão mortos para o pecado. Lembre-se, todos por causa de Adão pecaram. E se continuassem pecando, o salário do pecado seria a morte para vocês. Mas lembre-se que agora vocês estão mortos em Cristo e vivos para Deus. Portanto, livres do salário do pecado. É como diz a música, o nome que salva: liberto do poder do pecado, livres do salário do pecado, livres do engano em que eu vivia. Por quê? Por causa disso aqui, ó, o dom gratuito, presente. Quando se falar em dom, lembre-se de presente, é o presente. É até redundante falar presente gratuito. Todo presente tem que ser de graça. Mas é dom gratuito de Deus. O dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente não tem que focar principalmente isso aqui, ó, porque o salário do pecado é morte. Temos que ler o capítulo todo para entender isso aí. Por que que Paulo usou isso? Esse porquê significa uma explicação, uma consequência. Vocês estão vendo? O pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque vocês estão mortos. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas não tem mais domínio sobre vocês, porque estão mortos, porque agora estão vivos em Cristo Jesus. Já lemos os textos? Agora vamos para os pontos. O primeiro ponto é esse aqui: estamos em Cristo, estamos mortos para o pecado. Agora, o que significa, pastor? Depois de toda essa explicação, verso a verso, vamos entender de maneira prática o que significa. Sua Bíblia está aberta ainda, né? Primeiro ponto: em Cristo estamos mortos para o pecado. Esses 3 pontos aqui, ó. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6. Acompanhe comigo. O primeiro ponto está falando aqui, ó. Não permanecer no pecado. O que significa estar morto? Vamos ler. Versículo 1. Que diremos, pois? Olha a expressão que Paulo usa. Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Então, o que é morrer para o pecado na visão de Paulo? Lembre-se que quem está falando isso aqui é Paulo. Ele explica, ele responde as próprias perguntas. Então, o que significa estar morto? Não permanecer no pecado. E ele não está falando aqui de pecado comum, gente. Ah, pastor, eu menti, agora eu estou morto. Ah, eu fiz uma coisa que desagradou a Deus, eu murmurei, eu reclamei. Paulo não está falando disso. Paulo está falando da natureza de Adão. Não permaneçam mais na natureza de Adão, porque agora vocês estão em Cristo. Paulo não está falando de qualquer coisa, ele está falando: não vivam mais com a consciência de que são pecadores, não vivam mais com a consciência de que estão distantes de Deus, não vivam mais com a consciência de que são miseráveis. Não, agora vocês são santos. Não permaneçam mais com a consciência de Adão, porque agora vocês têm a natureza de Cristo, vocês têm a mente de Cristo. É assim que devemos pensar. Essa é a primeira explicação que Paulo dá do que significa está morto para o pecado em Cristo. Aí o versículo 2, olha o que ele diz no versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha os verbos: permanecer, viver. Paulo está explicando o que é estar morto. O primeiro é não permanecer, o terceiro é não viver. Irmãos, todos nós aqui, mesmo depois de termos dedicados as nossas vidas a Cristo, ainda cometemos pecados. A diferença é que nós não vivemos no pecado. Então, o que é permanecer? Permanecer é um estado fixo. Viver é isso. Ah, faço uma visita à sua casa, é uma coisa. Eu viver na sua casa é outra coisa.
Eu vou lá e permaneço, vou lá e faço uma visita rápida, mas eu permanecer lá é outra coisa. Então Paulo está falando de um estado consciente, permanente. Ali usa um verbo mais profundo ainda: não vivam, vocês foram libertos. Lembre-se que Paulo estava falando para os irmãos de Roma, os irmãos que estavam presos a um sistema político e religioso gravíssimo. Vocês agora são de Cristo, não estão mais mortos no pecado, e sim para o pecado em Cristo Jesus. Versículo 4, ele vai explicar ainda. Vamos ver o versículo 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, o que está morto em Cristo para o pecado? Não permanecer no pecado, não viver no pecado, andar em novidade de vida. Todas as pessoas na Bíblia, vou citar alguns exemplos, que tiveram encontros com Cristo, tiveram suas vidas transformadas. Elas mudaram. Imagine quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, Lucas 19. A vida de Zaqueu mudou. Zaqueu, que roubava, saiu devolvendo 4 vezes mais do que havia roubado e a metade do que havia roubado. A mulher adulta de João 8, Jesus diz: vai, não peques mais. Não há relatos na Bíblia que ela continuou naquela vida. Então, várias pessoas na Bíblia que tiveram encontro com Cristo passaram a andar em novidade de vida. O próprio apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, apenas em 3 dias de encontro com Cristo, sua vida foi radicalmente transformada. Então, nós estamos aqui aos domingos ensinando para esta igreja sobre religião. Nós estamos falando sobre Cristo. Ele muda a nossa vida. A sua maneira de pensar a respeito de você mesmo, sua maneira de pensar a respeito dos outros, sua maneira de ver a vida, sua maneira de ver o mundo, sua maneira de julgar as coisas. E quando eu falo julgar, não estou falando condenar, juízo de valor, pensar, raciocinar. Por quê? Porque agora nós somos chamados para viver em novidade de vida. Ou uma vida nova. Vamos resumir esse primeiro ponto em uma frase. Morrer para o pecado significa abrir mão da velha natureza, da velha maneira de viver, e ressurgir para uma nova vida em Cristo. Então, quando Paulo diz: vocês estão mortos para o pecado, Paulo está dizendo: vocês agora abriram mão da velha maneira de viver e agora ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. Nós viemos para Cristo, mudamos muita coisa. Isso é radical, gente. Independente do lugar onde você aceitou Jesus, muita coisa mudou na sua vida. Mas de alguma maneira a religião também atrapalhou as nossas vidas. Agora, quando viemos para Cristo, a mudança é radical. Quando fala em radical, é da raiz, desde a raiz até o fio de cabelo. Jesus nos muda interiormente e isso reflete nos nossos relacionamentos, porque esse é o propósito do Evangelho. Evangelho significa descontaminar o homem da sua velha maneira de viver e introduzi-lo em uma nova mentalidade. Eu vivia do meu jeito, agora o Evangelho entrou em mim. Então o Evangelho me descontaminou, arrancou de mim toda a minha velha maneira de viver. Eu vivo para Cristo. Paulo chega até a dizer em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo que nós conhecemos bastante, 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, mas esquecemos dos anteriores. Sabe o que Paulo diz? Agora, a vida que vocês vivem não pertence mais a vocês. Em outras palavras, vocês não vivem mais para vocês mesmos.
Ele está falando de uma entrega total. Jesus agora vive em mim, já não vivo mais eu já estou morto, agora é Cristo que vive. E em Gálatas ele vai falar que nós estamos mortos. Agora quem vive é Cristo. Segundo ponto, em Cristo estamos vivos para Deus. Estamos falando dos dois extremos, uma coisa vai gerando a outra. Eu estou morto para o pecado, porque naturalmente vou viver para Deus. Quando morremos para o pecado, e já aprendemos aqui pelo menos 3 pontos do que significa morrer, permanecer, viver ou andar em novidade de vida, é não permanecer, não viver mais no pecado. Aí o que Paulo nos ensina? Que quem está em Cristo agora está vivo para Deus. Do dia que você entregou sua vida a Cristo, você está mais vivo do que o dia que você nasceu. Vou falar de novo. No dia que você entregou sua vida a Cristo, você ficou mais vivo do que o dia que você nasceu. Porque quando você nasceu com a natureza de Adão. Mas quando você entregou sua vida a Cristo, você nasceu com a natureza de Cristo. Ah, mas eu era criança, já nasceu com a natureza de Adão. Entregou a vida a Cristo? Agora é literalmente nascer de novo. Foi isso que Nicodemos não entendeu. Jesus não estava falando de voltar para o ventre da mãe. Jesus estava falando de voltar para o ventre do pai. Vou repetir. Jesus não falou para Nicodemos voltar para o ventre da mãe dele. Jesus falou para Nicodemos para voltar para o ventre do pai. Porque João diz que aquele que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. Olha, então nós somos gerados por Deus, irmãos. É Deus que tem a semente. A Bíblia nunca vai dizer a semente de Sara. A Bíblia sempre vai dizer a semente de Abraão. Então voltar, nascer de novo, é voltar para o ventre do Pai. Pastor, agora é o que eu estou entendendo que significa ser nova criatura. Eu pensei como Nicodemos, religião. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Eu tenho que fazer tudo de novo, pastor. Regredir. Jesus não está falando de regredir. Jesus está falando de avançar. Estão captando, amém ou não? Jesus não está falando de voltar. Jesus está falando de ir. Ir para frente. Quando nascemos do Pai, é dali para frente. É da cruz para frente. É de Jesus para frente. No dia que você entregou a sua vida a Ele, você foi gerado pelo Pai. Imagine como isso é loucura na cabeça de Nicodemos, João capítulo 3. E poucos sabem que Jesus estava falando do plano de salvação. Foi em João 3 que ele falou do plano da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era disso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, tu precisa entender o amor de Deus, porque se tu entender o amor de Deus, tu nasce dele. Aí sim, você passa a ter uma nova vida, mesmo que seja velho. Porque no céu não tem ninguém velho. Pastor, lá na eternidade, não, estou falando agora, o céu aqui. Deus não nos enxerga com a idade que temos agora. Deus não nos enxerga do dia que entregamos a vida a Ele. Nós temos a idade biológica e nós temos a idade espiritual. Pastor, eu entreguei minha vida a Cristo há 2 anos. Você nasceu há 2 anos. É isso que importa para Deus. É daqui para frente. Ah, pastor, eu conheci o Evangelho há 1 mês, há 1 ano, há 6 meses. Você nasceu há 6 meses. Eu já compartilhei com vocês aqui em outra oportunidade que eu nasci 2 vezes. No dia que eu conheci a igreja, foi muito importante isso para mim, mas no dia que eu conheci o Evangelho. Tudo são fases, tudo são etapas. Então, olha o que Paulo quer nos ensinar sobre isso aqui, vivos para Deus. Vamos entender 3 pontos. Ainda em Romanos 6, abra comigo, Romanos 6, versículo 5 diz assim. O que diz o versículo 5? Porque se fomos plantados, olha essa expressão, porque, Romanos 6,5, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, o que significa estar vivo para Deus? Ser semelhante a Cristo em vida. Ressurreição fala de vida. Então, quando Paulo diz que Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos para uma nova vida com Deus, somos semelhantes a Cristo. Ressuscitamos juntamente com Ele. Viver para Deus é isso.
é ser semelhante a Cristo, é se comportar como Cristo, é andar como Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, se relacionar como Cristo, amar como Ele, perdoar como Ele. Então, semelhante a Cristo. Por isso que Paulo também diz que quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos de glória em glória, cada dia mais parecidos com Cristo, por causa do que o Espírito Santo gera em nós. Adoramos a Deus, parecemos com Jesus, o Espírito Santo faz isso. Ele nos torna parecidos com Cristo. Então, o primeiro ponto para quem está vivo com Cristo, com Deus, vivo para Deus, é ser semelhante a Cristo em vida. E o versículo 6, olha o que diz o versículo 6. Sabendo isto o quê? O que está no versículo 5. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Estar vivo para Deus é estar crucificado com Cristo. Aqui não está falando de crucificado de sentir dor, de ficar sofrendo. No mesmo momento que Jesus foi crucificado, você foi crucificado com Ele. Pronto, Ele sentiu a dor. Ele derramou sangue. Ele chorou. Ele gritou. Ele gemeu. Ele perdeu o fôlego. Ele perdeu a vida. Quando você entende isso, você está crucificado com Ele. Aí você passa a viver para Deus. Não é mais para sentir dor. É para sentir a alegria. Olha, no dia que Deus colocou Jesus na cruz, Ele me colocou lá com Ele. Então eu não posso mais me sentir condenado, porque eu também fui crucificado com Cristo. Por isso que Paulo fazia questão de falar do evangelho do Cristo crucificado. Enquanto os homens estavam preocupados em ensinar filosofias e ciências humanas ou qualquer coisa, Paulo estava dizendo, eu não me vergonho do evangelho de Cristo, que é Cristo crucificado. Quando ele estava falando de Cristo crucificado, ele não estava dizendo que Jesus não tinha ressuscitado, ele estava falando de uma revelação, de um entendimento. Ele morreu por você, para te curar, para te libertar, para te restaurar. É esse Jesus que eu prego, é nele e com ele que estamos crucificados. Por isso vivemos para Deus. E o terceiro ponto do viver para Deus está no versículo 11. Diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando nós vivemos para Deus, significa, o versículo 11, que nós temos a mesma natureza de Deus. Preste atenção. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é estar vivo para Deus em Cristo Jesus? É ter a mesma natureza de Deus. Deus é eterno, estou vivo, sou eterno quanto Deus. A mesma natureza de Deus agora habita em mim. Através de quem? De Cristo. Por isso que nós temos poder. João chega dizendo no capítulo 1 que quem entrega a sua vida a Cristo recebe poder de ser chamado filho de Deus. Você já pensou como, olha as expressões que a Bíblia usa, poder de ser chamado filho de Deus. Estar vivo para Deus é isso aqui, ser semelhante a Cristo, estar crucificado com Cristo, viver a própria natureza de Deus. Em uma frase, vamos resumir tudo isso aqui. Viver para Deus é ter a consciência. Falamos muito de consciência aqui, consciência da nova natureza, consciência da fé, consciência da santidade, consciência da justiça. Viver para Deus é ter a consciência de que não vivemos mais para nós mesmos. Não vivemos mais para nós mesmos. Eu não estou falando de uma vida oprimida, religiosamente falando, que agora tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, que eu não tenho que mais sonhar, que eu não tenho que mais conquistar, que eu não tenho que mais buscar minhas coisas. Não, eu estou falando que em tudo que você sonhar, tudo que você planejar, Deus está presente. Pastor, agora minha vida é só orar, eu nem como mais, a minha vida agora é só ler a Bíblia, eu nem como mais. Vai morrer, porque você não entendeu o que é viver para Deus. Eu estou falando viver, viva a vida para Deus. Onde você estiver, viva para Deus. Pastor, eu tenho um sonho muito grande, sonhe com Deus. Eu sonho toda a minha família salva, sonhe
com Deus. Eu sonho toda a minha família desfrutando de saúde. Sonhe com Deus. Eu vou em qualquer lugar, vou desfrutar de um jantar, de qualquer coisa. Jesus está ali. Isso é viver para Deus. Isso é viver para Deus. Alguém olhar para você e ver Cristo em você, resplandecendo em você. Não precisa nem você falar. A presença de Deus está ali. Quando nós vivemos para Deus, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós deixamos de ser egoístas. Mas eu penso assim. Agora esquece, você não pensa mais assim. Agora você vive para Deus. Mas tem que ser do meu jeito. Não, você morreu, lembra? Você morreu, agora você vive para Deus. Mas tem que ser do meu jeito. Você morreu, agora você vive para Ele. Agora é a vida dele que está em você, não é mais a sua. Irmão, se nós vivêssemos somente Mateus capítulo 5, somente Mateus capítulo 5, e Jesus falou para os discípulos, isso se aplica a nós, princípios da bem-aventurança, dos mais do que felizes, mais do que abençoados. Se nós entendêssemos somente esses princípios, a vida cristã seria mais leve. Olha como ele começa: bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que abençoado, é o humilde de coração, porque deles é o reino dos céus. Ele não disse será, ele disse é. De vez em quando a nossa mente, o nosso coração, nossa maneira de pensar quer ser arrogante. Nós temos que lembrar disso aqui, ó. Eu não vivo mais para mim, agora eu vivo para Deus. Tudo que você conquistar, lembre-se, tem que ser para a glória dele. E eu não estou falando de grandes, não. Comece com as pequenas. Comece glorificando a Deus com as coisas pequenas. Isso aqui foi Deus que me deu. Porque nós vivemos para Ele, vestimos para Ele, andamos para Ele. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Por que eu gosto dessa expressão? Atos 17:8. Porque tem gente que existe, mas não vive. Mas o texto diz: nele vivemos. Opa, aleluia. Mas também existimos. E também nos movemos. Tudo é nele. É como se ele se movesse, você se movesse. Por que nós existimos? Porque ele existe. Por que nós vivemos? Porque ele vive. Então minha vida, nós entregamos a nossa vida a Cristo. Hoje nós entendemos isso. Quando entregamos nossa vida a Ele, nossos conceitos e preconceitos caem por terra, porque agora nós temos a mente de Cristo. Não vivemos mais para nós mesmos. E o último ponto é esse aqui. Em Cristo temos acesso ao dom de Deus, que é a própria vida eterna. Vamos ler alguns versos. Ainda em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler, deixa aberto em Romanos 6, que nós vamos ler o último verso daqui a pouco. Mas preste atenção, o que significa ter acesso ao dom de Deus? João 3,16, o que é o dom de Deus? É a manifestação do Filho de Deus a nosso favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Imagine que Deus só amasse o mundo, mas não desse. Imagine que Deus disse: eu amo o mundo, mas não deu. Por isso que o dom de Deus é algo que foi dado. É algo que foi entregue. Nós somos presenteados por Deus. A maior manifestação do dom de Deus é o sacrifício do próprio Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aqui está a manifestação do dom. Ele deu o seu único filho. Deus é o ser mais inteligente e mais sábio do mundo, porque deu um filho, porque sabendo que um filho, por causa de um filho, ele teria milhares de filhos. Entenda a mente de Deus: vou dar um filho porque eu preciso de uma família. Milhares de filhos. E por causa deste presente, deste dom que é Jesus, hoje nós somos filhos de Deus. Eu estou falando filho de Deus por natureza. Não é filho de Deus por criação. Porque todo mundo é filho de Deus por criação, gente. Um indivíduo que não conhece Deus, ele é filho de Deus por criação. Eu estou falando de natureza. Filho de Deus por natureza. Gerado de Deus, nascido de Deus.
para se tornar filho de Deus, nova criatura, tem que receber Jesus como Salvador, tem que entregar a vida a Cristo. Então, o que é o dom de Deus, pastor? É a manifestação. Dom é um presente de Deus ao nosso favor. Pode acreditar, Jesus veio morrer ao nosso favor. Jesus não veio morrer porque ele era um super-herói. Jesus veio morrer em nosso lugar. Essa é a manifestação do dom. E em João capítulo 4, a primeira vez que Jesus se manifesta como o Cristo, lembre-se, o primeiro é muito importante. Foi conversando com a mulher samaritana. A primeira vez que ele disse, eu sou o Messias, tanto no hebraico como no grego, significa aquele que foi separado para um propósito específico. No hebraico, Messias ou Machia, no grego, Cristo, que significa ungido, que foi separado para um propósito. Ele conversando com a mulher samaritana, ela diz, eu sei, quando o Messias se manifestar, muitas coisas vão mudar. Ele diz, eu sou o que falo contigo. Eu sou o dom de Deus, o Messias. E quando ele usou a expressão dom de Deus, é o que é Cristo se revelando a nós na pessoa do Pai. Quando ele se manifesta como dom de Deus, ele estava falando para aquela mulher o que ela sabia. Porque os samaritanos tinham o seu sumo sacerdote chamado Jonatas. Era o sacerdote de número 40. E Jonatas significa dom de Deus. E quando Jesus se manifesta para aquela mulher, os sacerdotes judeus eram Caifás e Anás, os últimos. Aí quando Jesus diz assim para ela, eu sou o verdadeiro Jonathan que você procura. Eu sou o dom de Deus que você procura. Não é aquele que está lá no templo agora, nem dos samaritanos e nem dos judeus, sou eu. Eu sou o dom, eu sou o presente. Se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Então, é Cristo se revelando a nós na pessoa do Pai. Quando Jesus veio, ele veio revelar o Pai. Filipe perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ele não estava dizendo que ele era o Pai. Ele estava dizendo, sabe aquela expressão, o filho, a cara do Pai? Era isso que ele estava dizendo. Se você olhar para mim, você está vendo o Pai em mim. Eu pareço tanto com Ele, me comporto tanto como Ele, cumpro a vontade dEle, tenho o jeito dEle, a maneira de pensar. Olha para mim, Filipe. Eu sou o caminho que te faz conhecer o Pai. Então olha para mim. Quando você olhar para mim, você vai entender que é a maior representação do Pai na terra. Porque todos os profetas que vieram antes de Jesus, e acredite, Jesus também era um profeta. Porque somente um profeta chamava as pessoas pelo nome. Por isso que ele chamou Zaqueu de Zaqueu. Só profeta que chama pelo nome. Então, como profeta de Deus, como filho de Deus, como aquele que veio cumprir um propósito de Deus, que conhecia a história daquela mulher, estava dizendo para ela, eu sou a maior representação do Pai na terra. Se você conhecer a mim, você está conhecendo o Pai. Estar vivo para Deus em Cristo é ter o dom de Deus, ter acesso ao dom de Deus, é ter a revelação do Pai por meio de Jesus Cristo. E o último ponto desse terceiro aqui é isso aqui, ó. É a vida de Deus sendo derramada sobre nós. Romanos 6, versículo 23, a parte B. O finalzinho, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, veja bem, o evangelho é simples. O apóstolo Paulo está explicando o que é o dom gratuito de Deus. Tem Bíblia que está escrito assim, ó. Mas o dom gratuito de Deus é, 2 pontos. Aí ele vai dizer, a vida eterna. Então o que é o dom de Deus? A vida eterna. E como conseguir a vida eterna? Somente por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas como que as pessoas vão viver? Precisamos apresentar Cristo a elas. O evangelho sendo apresentado às pessoas de maneira simples, de maneira pura.
Agora nós vamos entender o último ponto de uma frase aqui, ó. O dom de Deus só pode ser dado pela graça e só pode ser recebido pela fé. Ah, pastor, eu quero o dom de Deus, eu estou me esforçando para receber. Não, é pela graça. Você não vai pagar nada por ele. Você só precisa crer. A vida eterna, o dom de Deus é recebido pela graça. Por isso que Paulo diz em Efésios 2 que ninguém pode se gloriar. É pela graça. A salvação não é pelo meu esforço. É dom, é de graça. Deus nos deu. Em resumo, o que nós temos em Cristo? Em Cristo estamos mortos para o pecado, vivos para Deus e temos acesso ao dom de Deus. Agora, irmãos, eu quero levá-los a entender, de forma mais clara ainda, mais prática, o que significa essas três coisas aqui, ó. Estar morto para o pecado, vivos para Deus e ter acesso ao dom de Deus. Vamos ter como base Mateus capítulo 6. Nós em Cristo e Cristo em nós. Primeiro ponto. Recebemos poder para exercitar a generosidade. Mateus capítulo 6. Jesus diz assim: quando você for doar alguma coisa, ajudar alguém, dar esmola, não toque trombeta. Não fique dizendo que fez. Não fique mostrando para as pessoas, querendo aparecer. Não. Sabe por quê? Porque agora você está morto para você, para o pecado. Agora quem tem que aparecer não é você, é Jesus. Agora quem tem que brilhar é Cristo, não é mais você. Não faça esperando o aplauso das pessoas. Simplesmente faça. Porque agora você tem uma nova natureza. Aí ele continua dizendo em Mateus 6. Quem tem esses três pontos, morto, vivo para Deus e tem acesso ao dom de Deus, sente desejo de orar. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta, em secreto, e ora ao teu pai que vê. Guarde isso. É uma das expressões que mais chama a minha atenção nesse versículo. Não é ora ao teu pai que ouve. Nós sabemos que ele ouve. Não é ora ao teu pai que responde. Nós sabemos que ele responde. Não é ora ao que teu pai que faz você sentir alguma coisa. Não, ele diz: ora ao teu pai que vê. Quando você entra no seu quarto, eu não estou falando de espaço físico. Quando você dobra o seu joelho ou não para falar com Deus, simplesmente Deus já está te vendo. E isso faz a sua oração ser bem sucedida, porque Ele está vendo. Então, o que Jesus está querendo ensinar? Ele está falando de pessoas que, no conceito religioso, oravam para tentar mostrar para as pessoas que oravam. Jesus, não, tenha o teu secreto com Deus. Literalmente, irmãos, Jesus está dizendo aqui, ó, entra no teu talite, se esconde. Pastor, eu quero entender de forma mais clara. Escute, você está morto para o pecado, vivo para Deus, tem acesso ao dom de Deus. Seu coração precisa desejar orar. Não falo de um tempo específico, se você pode isso ou não, amém. Mas eu falo de estar sempre conectado com Deus. Porque agora você não vive mais para você. O outro ponto que Jesus nos ensina é isso aqui, ó. Recebemos a consciência da paternidade. A primeira palavra que ele fala na oração do Pai Nosso é Pai. Você com essa consciência agora tem um Pai. Chame Ele de Pai. Jesus está falando de proximidade. Ele é nosso Deus? É. Ele é nosso Senhor? É muito mais do que tudo isso. Mas acima de tudo, Ele é nosso Pai. Foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora Ele é o teu Pai. Na presença dEle, o chame de Pai. Sabe que a primeira palavra que a criança aprende a falar é Abba.
Abba em aramaico significa paizinho, papai. Já foi comprovado que a primeira palavra que as crianças aprendem a falar é Abba. Abba, 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 porque está chamando Deus de pai. Deus implantou isso na criança. Então a nossa mente agora não enxerga mais um Deus distante. Agora nós temos acesso ao nosso Pai. Aí Jesus continua dizendo, ainda na oração do Pai Nosso, nós em Cristo e Cristo em nós, nos sentimos pertencentes ao reino de Deus e à vontade dEle. Venha o teu reino, de justiça, de paz e de alegria. Seja feita a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Você faz parte desse reino. Nós não oramos a um reino distante. Nós oramos a um reino de justiça, do que somos. A um reino de paz, do que temos. E um reino de alegria, do que levamos, do que fazemos, como nos relacionamos. E de uma vontade que é boa, que não é pesada, que não tem fardo, que é agradável, que não é invasiva e que é perfeita, que não tem falhas, que cumpre todo o seu propósito. Porque estamos com a consciência limpa diante de Deus, que já morremos para o pecado. Agora estamos vivendo para Deus e temos acesso ao dom de Deus, a vida eterna. Então nós podemos nos sentir pertencentes ao reino de Deus. Aí depois Jesus continua ensinando os discípulos a orar sobre a provisão diária. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você confia, quando você é nova natureza, que o pão de cada dia Deus vai suprir. E Deus tem suprido. E vai continuar suprindo. Porque agora nós não estamos preocupados, ansiosos, cheios de medos. Agora nós estamos confiando que o Pai é quem traz a provisão. Recebemos poder para perdoar. Ele diz, perdoe uns aos outros. Lembra, nós morremos. Também vivemos. E agora temos acesso ao dom de Deus. Então nós temos poder para perdoar qualquer ofensa. Qualquer tipo de maldade que nos causaram. Porque agora em Cristo nós somos novas criaturas. E Jesus continua ensinando. Ele nos ensina a buscar por proteção. Não nos permita cair em tentação. Escute, jamais negligencie a proteção de Deus. Pastor, eu já sou crente, Deus já sabe. Ore. Todos os dias quando sair de sua casa, peça proteção. Mas Deus já sabe, é por isso que existe a oração. Deus já sabe, é verdade, a oração existe para ter relacionamento. Não é só para Deus te dar alguma coisa, não. Peça proteção, Deus guarda a minha vida. Deus, eu confio que o Senhor está comigo. Acampa os teus anjos ao meu redor. Na verdade, os teus anjos estão acampados ao meu redor. Eu confio na tua proteção, porque nós agora temos uma nova consciência. Então nós confiamos que Deus está nos guardando. Porque nós estamos no mundo, irmãos. Esse mundo é mau. Esse mundo é caído, é maligno. O inimigo trama projetos contra nossas vidas que nós nem sabemos. Então quando você sai de sua casa, Senhor, guarda a minha vida e guarda os que vão ficando em casa. E todos os dias Deus nos dá livramento. Você nem precisa saber. Você só precisa saber que os anjos estão trabalhando ao seu favor. E ainda com essa consciência, Ele nos ensina a vivermos uma vida consagrada. Aqui Ele fala da importância do jejum. Jejuar para Deus, não precisa mostrar para ninguém que jejua. Tire 1 hora, tire 2. Consagre esse momento de jejum, leia a palavra. Porque agora o seu corpo, sua velha natureza está morta. E agora você reserva tempo de consagração a Deus, em oração, em jejum. E depois continua, o nosso coração passa a estar no reino de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Recebemos de Jesus uma nova natureza. Então onde que está o nosso tesouro agora? No reino de Deus.
Eu não gosto quando nós pensamos na maneira dividida das coisas. Pastor, tem muitas coisas para buscar aqui, mas eu quero buscar o reino de Deus. Você ainda não entendeu. O reino de Deus envolve toda a sua vida. Tudo que você está buscando é o reino de Deus. Deus quer que você tenha coisas boas, mas faça com que isso te sirva, que é o próximo ponto. Não deixe com que você sirva a estas coisas, porque o seu coração está em Deus. Então naturalmente as coisas não vão dominar você, porque tudo que você faz é para a glória dele. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Não ajuntem tesouros na terra, mas onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões roubam, ajuntem no céu. Jesus não está falando que a gente não deve ter uma vida boa aqui, não. Ele está falando que a nossa vida aqui precisa estar incluída em tudo que ele tem para nós. Deus quer o bem para nós mais do que todos nós juntos. A única coisa que Deus não quer é que as coisas tomem o lugar do nosso coração. Então não há avareza no nosso coração. Não pense que a avareza é ser miserável. Não, a avareza é amar coisas mais do que a Deus. É inclinar o coração para coisas mais do que a Deus. Aí precisamos sempre lembrar disso. Todas as vezes que o meu coração quisesse pender para alguma coisa que está tentando roubar o lugar de Deus na minha vida, eu preciso lembrar, eu estou morto. Vou falar de novo para você entender no seu coração. Todas as vezes que o nosso coração quiser pender para alguma coisa que não agrada a Deus, quiser pender para alguma coisa que é boa para nós, lembre-se disso, não são as coisas ruins que roubam a glória de Deus, são as coisas boas. Quando permitimos que coisas que são boas para nós, enche o nosso coração, tome o lugar de Deus, nós precisamos trazer a nossa consciência, eu estou morto para isso, isto aqui é para a glória de Deus, eu vou desfrutar do melhor dessa terra, mas para a glória dele. Aí ele continua dizendo que nós passamos a enxergar as coisas com bons olhos. Diz, se o teu olho for bom, todo o teu corpo estará iluminado. Você não julga ninguém, você não condena ninguém, você não acusa ninguém, porque os seus olhos estão cheios de luz. Você consegue enxergar uma pessoa na lama, você consegue enxergar a pessoa salva, liberta, curada. Precisamos ver como Deus vê as coisas. Sabe, irmãos, Deus não vê o início das coisas, Deus vê o fim delas. Quando você entregou a sua vida a Cristo, Deus não estava vendo o primeiro dia, Deus estava vendo o que você está vivendo hoje. Quando Deus falou para Abraão que ele era pai de multidão, nem filho ele tinha. É porque Deus vê as coisas já no fim, encerradas, concluídas. Nem filho ele tinha. Mas Deus já estava dizendo, será pai de multidões. Porque Deus vê lá na frente, porque ele não precisa do tempo, nós precisamos. Então nós nascemos de novo. Como que os nossos olhos devem agir no nosso dia a dia? Olhos bons, com o olhar de Jesus. Ele acabou de avisar Pedro algumas horas antes, Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E Lucas disse, somente Lucas registrou isso, que Jesus virou para Pedro. Pode acreditar, Jesus não olhou para Pedro com um olhar de acusação. Jesus olhou para Pedro querendo dizer assim, estou contigo, Pedro. Tanto que quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia, que ele mandou Maria Madalena avisar, avise aos discípulos e a Pedro, que eu já ressuscitei. Por quê? Pedro não era discípulo? Por que ele separou? É porque ele tinha algo para trabalhar com Pedro. Eu quero que os irmãos entendam isso. Irmãos, quando a natureza de Cristo está em nós, os nossos olhos são bons. Pastor, às vezes meus olhos são maus. Não, às vezes eles estão mal. Às vezes nossos olhos estão mal. Enxergamos o mal em tudo. Mas lembre-se que os seus olhos são bons. Porque agora você tem os olhos de Cristo. E o texto continua dizendo em Mateus, são princípios simples que Jesus nos ensina. Vivermos submissos a Jesus. Ninguém pode servir a 2 senhores.
A palavra que ele usa lá é riqueza. No grego, mamon. Mamon não é um demônio, como alguns dizem, irmãos. Mamon é a palavra grega para dinheiro. Riquezas. Jesus não está falando que é pecado ter essas coisas. Jesus está falando que é pecado essas coisas terem você. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque um vai agradar e outro vai desagradar. E sabe o que significa a palavra Senhor? Dono. Jesus é o dono de sua vida, amém ou não? Então não tem nem o que discutir, você não vai dividir sua vida com ninguém. É como perguntar para um indivíduo que torce para um determinado time, eu não vou aqui dar ibope para nenhum deles, ele jamais vai mudar e dizer assim, não, eu torço para o time fulano, mas de vez em quando eu torço. Não existe isso, ele tem que torcer para um só. É ou não? Não existe isso. Eu tenho um Senhor. Precisamos submeter o nosso coração ao senhorio de Cristo, ao governo de Jesus. E nunca mais, olha o próximo ponto aqui, ó. E nunca mais vamos andar ansiosos, preocupados, cheios de medo. Ele diz, por que vocês estão preocupados? O meu pai cuida dos campos. Irmãos, não houve ninguém mais rico do que Salomão. Sua riqueza hoje seria avaliada em mais ou menos 3 trilhões de dólares. E ele é pobre diante do que Jesus disse aqui, ó. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como campo. Quantas vezes você anda na rua, principalmente você anda na BR, você vê aquelas matas pegando fogo. 15, 20 dias depois, está tudo verde de novo. Por quê? Porque Deus cuida. É disso que Deus está falando. Às vezes o fogo vem e consome, mas preste atenção, nem Salomão se vestiu. Você acha que eu vou deixar faltar roupa para você? Vamos espiritualizar agora. Jesus está falando de coisas materiais, mas eu quero que você entenda o conceito espiritual. Você acha que eu vou deixar faltar roupas espirituais para você? Você acha que eu vou deixar faltar alimento para você? Aí ele usa uma outra figura. Deus não deixa faltar nada para os pássaros. Quanto mais vocês que são filhos de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, Deus cuida de coisas, de criaturas, de criações. Quanto mais vocês que são filhos de Deus. É essa consciência que está instalada em nós. Todas as vezes que a ansiedade quiser tomar conta do meu coração, eu preciso lembrar, eu estou morto, morto não tem ansiedade. Eu nunca vi um morto lá no caixão preocupado, e a conta de amanhã? Não, ele pode ter deixado conta para os outros, mas ele não. Acabou para ele já. Eu vi o pastor Hélio falar essa semana, ele disse assim, se a ansiedade bater na sua porta, ela pode até bater na sua porta, mas por favor, não abra. Ele disse que quem tem a chave somos nós. Nós decidimos se vamos viver ansiosos ou se vamos depender do nosso Senhor. E depois ele continua para concluir. Isso aqui eu vou citar. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Reino, justiça, paz e alegria. E todas essas coisas, quais coisas? Aquele falou antes, comida, bebida e roupas. Comida, bebida e roupa envolve toda a nossa vida. Para comer você tem que trabalhar. Para vestir você tem que trabalhar. Então Jesus está querendo dizer assim, ó, preste muita atenção. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque agora você nasceu para Deus. Você morreu para o pecado, você não vive mais ansioso, preocupado. Todas essas coisas, olha a palavra que ele usa.
serão acrescentadas. Deus só pode acrescentar aquilo que já existe. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu já estou cuidando de você, certo? Essa semana eu cuidei de você, ok? Então descanse em mim, porque a semana que vem eu vou acrescentar. Mas busque o reino de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Morremos para o pecado. Estamos vivos para Deus. Temos acesso ao dom de Deus. Então, é com isso aqui que nós precisamos viver, ó. Conscientes do reino de Deus. Estou falando de um reino distante. Estou falando de um reino presente. Jesus está presente. Olhe para cá. Eu quero encerrar a mensagem de hoje. Na verdade, dar uma pausa. Porque nós vamos falar isso aqui até o final do ano. Citando um salmo para você. De uma maneira que eu traduzi para ficar mais fácil de a gente compreender. Diz assim: o dono da minha vida é o meu cuidador. Ele nunca me deixará. Me coloca na posição de descanso diante de pastos totalmente verdes. Me conduz calmamente a águas sem nenhum tipo de perturbação. Ele traz relaxamento pleno à minha alma. Me guia pelos caminhos da justiça porque ama o seu próprio nome. Ainda que as minhas decisões me levem ao lugar onde habita a morte, não sentirei medo de nada, porque nunca me deixarás. A tua vara e o teu cajado me servem de consolo. Preparas uma mesa farta diante daqueles que me desejam o mal. Colocastes o teu óleo em minha cabeça e a tua taça transbordando de vinho em minhas mãos. Com toda certeza, a tua bondade e graça me caçarão todos os dias até me encontrar. Por isso, eu decidi viver na tua casa por todos os dias da minha vida. Salmo 23. Quando você cear agora, lembre-se, o Senhor cuida de você. Nada Ele deixará faltar. Não vai faltar cura, não vai faltar o livramento, não vai faltar proteção, não vai faltar saúde, não vai faltar o pão, porque Ele é o teu pastor. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos de todo domingo estar lembrando do que Jesus já conquistou na cruz. Aqui está o teu sangue. É o recibo divino. A conta já foi paga. Não devemos nada para o inferno. Não devemos nada espiritualmente falando para ninguém. Não há condenação, não há acusação sobre nós. Porque a conta já foi paga, Senhor. Ao comermos esse pão, queremos lembrar nessa noite que estamos diante de pastos verdes. E o mais importante de tudo, Pai, é que a mesa farta que o Senhor preparou para nós foi no vale.
Foi lá no vale. Foi no momento mais baixo, mais difícil de nossa vida. O Senhor preparou uma mesa. O pão e o suco. E foi lá no vale que o Senhor venceu todo o mal. E porque o Senhor venceu, nós somos mais do que vencedores em Ti. Somos mais do que vencedores sobre as enfermidades. Podemos declarar para o nosso corpo saúde. Podemos declarar para a nossa mente saúde. Podemos declarar para o nosso espírito saúde. Podemos declarar para a nossa carne rejuvenesça. Podemos declarar para a nossa mente rejuvenesça. Podemos declarar para o nosso espírito rejuvenesça. Podemos declarar para a nossa família a vida de Deus. Podemos declarar para os nossos familiares paz, abundância, cura, libertação, porque a mesa é farta, Senhor. Diante dos ataques, há muito ataque, há muita escuridão, há muita treva, há muito medo, há muito perigo, há muita morte assolando o mundo, mas existe uma mesa farta diante desse vale, existe uma mesa farta diante desse vale, e nós estamos diante da mesa nessa noite, e quando participarmos do corpo e do sangue de Jesus, estamos declarando para nós mesmos: hoje eu estou mais vivo do que ontem, hoje estou mais vivo do que ontem, e nada e nem ninguém pode me deter, e nada e nem ninguém pode me tocar, e nada e nem ninguém pode me amaldiçoar, e nada e nem ninguém pode me vencer, porque Ele venceu, porque Ele venceu, porque Ele morreu, eu morri com Ele, porque Ele ressuscitou, eu ressurgi com Ele, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, posso crer, por causa do seu sacrifício eu tenho a vida de Deus. As bactérias, os vírus, todo tipo de mal, quando participamos da ceia, morrem, desaparecem, somem. Nós andamos por tantos lugares, Senhor. Nós não sabemos quantas vezes estivemos diante desse perigo. Mas uma coisa eu te garanto: todas as vezes o teu sangue esteve sobre nós. Eu quero que você entenda hoje que você está diante de um pasto verdejante. Pela fé, aleluia, pela fé, veja o teu pastor te conduzindo a pastos verdejantes, te fazendo descansa. Descansa. Se há muita sede, tem águas tranquilas. Se há muita fome, tem pastos verdejantes. Vamos ver, pela fé, nós estamos diante desse vale. A nossa posição é de descanso, nós estamos comendo na posição de descanso. É por isso que não tememos nenhum mal. É por isso que confiamos que Ele cuida da nossa família. É por isso que confiamos que todos os diagnósticos são cancelados, todos os diagnósticos malignos são cancelados, porque nós estamos em Cristo. Quando você está em Cristo, você está protegido de todo mal. Pai, abre os olhos da tua igreja nessa noite, para que vejam Jesus, o pastor supremo, nos conduzindo a pastos verdes. Quando comermos do pão, nosso corpo recebe saúde.
Quando bebermos do suco, nosso espírito recebe perdão. Eu quero desafiar você nessa noite, desafiar a sua fé. Coma pela sua família agora. Pela cura. Pela salvação. Deus está te colocando diante de um pasto verde agora. Veja isso. E o mais impressionante de tudo, é Ele que nos serve. Nesse mesmo espírito, não pare de adorar. Coma e beba. Participe da ceia. Se você puder ficar de pé, fique um pouco, por favor. Levante suas mãos e adore. Adore. Isso aqui é uma casa de adoração. Adore. Do seu jeito, abra sua boca e adore. Adore a Ele. Isso, levante sua voz. Adore ao Rei. Porque nele você é totalmente curado. Nele você é totalmente perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma atmosfera de adoração aqui neste lugar. Os anjos são participantes da igreja, eles estão junto conosco adorando aquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo o Senhor. Isso, levante sua voz, adore, glorifique, exalte, abra sua boca. É momento de adorar. É momento de adorar, não é momento de pedir, é momento de adorar. A adoração é nós que estamos dando algo para Ele. Adore. Desenvolva os seus dons, ministre, adore. A força que você precisa para toda esta semana está sobre o seu corpo agora, sobre o seu espírito agora, sobre sua alma agora, para você vencer todos os males, para você vencer a ansiedade, a preocupação, a tristeza ou qualquer tipo de mal. Enquanto você adora, Deus te enche de força. Há uma unção na congregação. Há uma unção quando a igreja se une. Adore ao Rei. Te adoramos, Jesus, Jesus, Jesus. Te adoramos. Te adoramos, Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração, queremos que você traga a sua semente. Venha adorar o Senhor com a sua semente. Pai, nós oramos por cada semente, por
cada semeador, pois cremos na provisão do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não somente hoje, mas para sempre. Que esta semana seja a melhor semana de sua vida. Uma semana de boas novas, boas notícias. Semana de paz, de saúde, de proteção. Que o Senhor te guarde, te livre, te proteja de todo mal. Que você e todos os seus familiares estejam debaixo do sangue de Jesus. E que as notícias boas corram atrás de você. Te encontrem, te caçem até te encontrar. Vá em paz, você e toda a sua família vivam a melhor semana que Deus preparou para você até então, em nome de Jesus.